Já parou para pensar em como chegamos até este momento? Muitas das nossas ações de hoje foram, sabe, automáticas, quase sem pensar. Existe uma força muito poderosa que molda o nosso dia a dia. E hoje a gente vai desvendar essa força, o poder do hábito. E para começar, um verdadeiro quebra-cabeça. Como é que é possível agir sem se lembrar de como se aprendeu a fazer alguma coisa? Imagina só, realizar tarefas complexas ou achar o caminho de casa sem ter nenhuma memória consciente de como fazer isso. Parece impossível, né? Mas é um mistério que a ciência finalmente começou a decifrar. Então, para desvendar esse mistério, nossa primeira parada é dentro da nossa própria cabeça. Porque para entender o hábito, primeiro a gente precisa entender como o cérebro funciona. Olha só, este é o Eugene Pauly. Uma encefalite viral destruiu uma parte do cérebro dele, o lobo temporal medial. E o resultado? Depois de 1960, ele se tornou simplesmente incapaz de formar qualquer memória nova. Em questão de segundos, ele esquecia o que tinha acabado de acontecer. Mas é aqui que a história fica fascinante de verdade. Mesmo sem conseguir memorizar o endereço da sua nova casa, a esposa do Eugene o encontrava voltando sozinho das caminhadas diárias. Conscientemente, ele não sabia onde morava, mas de alguma forma o corpo dele sabia o caminho. Como isso era possível? O caso do Eugene levou a uma descoberta revolucionária. Os cientistas perceberam que os hábitos não vivem na mesma parte do cérebro que a memória. Eles têm um lar próprio. Isso significa que a gente pode aprender e tomar decisões de forma totalmente inconsciente, sem se lembrar do porquê. Esse é o verdadeiro poder do hábito. Então, se o hábito é um processo separado, como é que ele funciona exatamente? Vamos decifrar o código dele. Acontece que todo hábito, seja ele bom ou ruim, segue um padrão bem simples de 3 passos. Pensa em pegar o celular quando houve uma notificação. O som é o gatilho, o sinal para o cérebro agir. Olhar a mensagem é a rotina, e aquela pequena dose de informação ou conexão social é a recompensa, que diz para o cérebro: isso foi bom, vamos repetir da próxima vez. Esse loop é tão poderoso que pode criar hábitos em massa. É só ver o exemplo da escovação de dente nos Estados Unidos, um hábito que, acredite, nem sempre foi comum. A genialidade do publicitário Claude Hopkins foi encontrar o gatilho perfeito, algo que todo mundo tinha, aquela película natural que se forma nos dentes. Seus anúncios simplesmente apontavam para essa sensação, o gatilho. Aí ofereciam a Pepsodent como a rotina para eliminá-la e prometiam um sorriso mais bonito como recompensa. Simples assim. O resultado foi impressionante. Em menos de uma década, a porcentagem de americanos com o hábito de escovar os dentes saltou de míseros 7% para 65%. Claude Hopkins não vendeu só um produto, ele criou um hábito nacional. Ok, então a gente já sabe como os hábitos são criados. Mas a grande questão é: como podemos mudar os maus hábitos que já temos? A resposta está na arte da mudança. Olha só o segredo. Não se elimina um mau hábito, ele é substituído. A regra de ouro é surpreendentemente simples. Mantenha o mesmo gatilho e a mesma recompensa, mas troque a rotina. Um treinador de futebol americano chamado Tony Dungy aplicou isso de uma forma brilhante. O Dungy percebeu que, sob pressão, os jogadores pensavam demais. Então, ele mudou o jogo. O gatilho, a formação do time adversário, continuava o mesmo. A recompensa, vencer a jogada, também. O que ele mudou foi a rotina. Em vez de pensar, os jogadores executavam uma nova rotina automática, já pré-treinada. Ele substituiu a hesitação pela ação instantânea. Outro exemplo poderoso são os alcoólicos anônimos. O programa não elimina a necessidade que leva ao consumo de álcool. Em vez disso, quando o gatilho aparece, ele oferece uma nova rotina: ir a uma reunião, conversar com um padrinho, que entrega recompensas parecidas, como alívio e companheirismo. Mas para hábitos muito fortes como o vício, só trocar a rotina não basta. Os alcoólicos anônimos adicionam um ingrediente crucial: a crença. A crença de que a mudança é realmente possível. E essa crença é fortalecida por um grupo, uma comunidade que dá suporte e prova que a nova rotina funciona. Bom, até agora falamos de hábitos individuais. Mas e quando os hábitos operam numa escala muito, mas muito maior? As empresas hoje são mestres em decifrar nossos loops de hábito. Elas coletam uma quantidade imensa de dados sobre o que a gente compra, quando compra e como paga. Tudo isso para prever e até mesmo moldar nosso comportamento. Elas sabem que em momentos de grande mudança, como casar ou ter um filho, nossos hábitos ficam mais flexíveis. É a janela de oportunidade perfeita.
E aí elas enviam ofertas direcionadas, criando novos gatilhos e novas rotinas de compra, moldando nosso comportamento sem que a gente nem perceba. Só que esse poder coletivo não é usado apenas para vender produtos, felizmente. Os hábitos sociais podem ser a base para transformações profundas na sociedade. É só pensar no movimento dos direitos civis em Rosa Parks. O ato corajoso dela não foi um evento isolado. Foi o gatilho que ativou os hábitos de toda uma comunidade. O boicote aos ônibus se tornou a nova rotina. Uma ação coletiva sustentada por laços sociais muito fortes e um senso de identidade. E aqui está o porquê de ter funcionado. Rosa Parks não era uma estranha. Ela estava profundamente conectada à sua comunidade. O ato dela ativou os hábitos sociais que já existiam ali. A amizade e a pressão social transformaram o ato individual em um movimento de massa imparável. Fica claro que, do nosso café da manhã aos maiores movimentos sociais da história, os hábitos estão no centro de tudo. Entender como eles funcionam nos dá a chave para mudar não apenas a nós mesmos, mas também as comunidades e o mundo ao nosso redor. E isso nos leva à reflexão final. Nossos hábitos diários estão, tijolo por tijolo, construindo a pessoa que seremos amanhã. A questão não é se teremos hábitos, mas sim quais hábitos estão nos definindo agora mesmo.